Há várias centenas de anos, muito antes de terem lançado MC Pipoquinha e Fidget Spinners, houve uma guerra entre todos os humanos e monstros do mundo. Essa guerra durou mais de 100 anos e todos lutaram por tanto tempo que no fim até se esqueceram do motivo dessa briga. E já que nem lembravam mais, humanos e monstros decidiram simplesmente dar um fim a essa guerra estúpida e viver em paz. E assim, a paz entre os humanos e os monstros foi estabelecida. Fala, meu querido, só passando aqui pra te pedir o seu like e a sua inscrição. Tamo junto e eu espero que você goste do vídeo. Então já cola com nós, meu parceiro. Valeu! Muitos anos depois, um médico humano chamado Dr. Glenn Litchbate e a sua assistente meia cobra chamada Serpentite Nichols, que eu vou chamar só de Serafine por fins técnicos, são dois médicos especializados em tratar monstros. Ambos são médicos extremamente habilidosos e foderísticos da medicina. Porém, dentre os dois, o Dr. Glenn é o mais frio e calculista, sendo um homem de pouco tato social e um pouco sério demais no seu job, tanto que ele não mede esforços para garantir a saúde dos seus pacientes, e quando se trata de bom senso, o Dr. Glenn quer que se foda, desde que isso ajude na cura dos seus pacientes. E após verificar se havia caroços nos balões de uma minotaura, mesmo havendo uma médica no local, o Dr. Glenn declara que a mulher estava doente porque na verdade ela estava de buchinho cheio, na espera de um bezerrinho. E além disso, por alguma razão desconhecida de roteiro, nesse universo todos os monstros masculinos são de fato monstros. Já as fêmeas são belas deusas que são apenas meio monstros. Crítica social descarada, suspeito, não acha? E após terminar os atendimentos na clínica, o Glenn recebe uma carta de sua mestre, a doutora Cthulhu. Sim, exatamente, Cthulhu, pedindo que ele visite a arena mais próxima para cuidar dos seus pacientes enquanto ela está fora de viagem. A doutora Cthulhu é na verdade uma fêmea meio humana e meio povo, olha só, que também é uma médica famosa na região. Nisso, enquanto o Dr. Glenn fica animadaço para ajudar a sua mestre, a Serafine tá putaça da vida, pois ela tem ciúmes do nosso prota e não gosta nem um pouco do fato dele ficar se envolvendo com as suas pacientes femininas, que vai por mim, são muitas. E quando os dois médicos chegam na arena, eles descobrem que os pacientes são atletas femininas, quem diria, que competem nos torneios. Nesse momento eu só consegui imaginar essa cena. Uma dessas pacientes é Tissalia Cynthia, uma centauro e herdeira da Cynthia Transportation. E ao examiná-la, o nosso prota percebe que Tissalia está perfeitamente saudável e não tem nenhum problema. E após liberar a mina cavala, o Glenn continua com seus outros atendimentos. E no final do dia, após terminar o expediente, enquanto ele está indo pegar a sua Porsche para ir pro beach tênis, o Glenn é abordado pelas acompanhantes de Tissalia, Kai e Lorna. Elas insistem preocupadas que deve haver algo realmente errado com Tissalia, já que ela não ganha uma única partida na arena há um mês. Elas explicam que ela é extremamente talentosa e também muito dedicada, então é estranho que esteja perdendo tanto. Nisso, o nosso prota ignorante pergunta onde está o diploma de medicina delas, para ficarem dando palpite, mantendo o seu diagnóstico e garantindo estar tudo certo com Tissalia. Nisso, elas prometem dar um bonuzinho por fora para ele se o doutor analisar melhor o caso. Então o Glenn decide assistir uma de suas lutas para reavaliar a sua conclusão. Tissalia perde novamente, desta vez para uma mulher gato. Então o Glenn percebe qual era o real problema. O nosso prota nunca erra, exceto quando ele erra, mas fora isso, ele nunca erra. Então naquela noite, enquanto Tissalia treinava para a próxima luta, o Glenn e as duas assistentes se aproximam dela e a prendem, com Serafine prendendo a princesa Centauro de uma maneira que é perceptível que ela não ficou muito confortável. Com isso, o Glenn consegue colocar algumas ferraduras de ferro nos seus cascos, e a explicação para isso é que Tissalia estava cheia de ficar gastando dinheiro da sua herança real, e havia evitado usar ferraduras de ferro, o que comprometia o seu equilíbrio e causava suas derrotas. No dia seguinte, ela vence uma luta no estádio, após 10 derrotas consecutivas. Agora imagina o cara que apostou na 11ª derrota dela. É máfia! É máfia!
e após isso descobrimos como Glenn e a Mina Cobra se tornaram amigos e colegas. Acontece que durante a guerra, Seraphine foi levado para a família de Glenn como uma refém, para garantir que a sua família não quebrasse o acordo feito com os humanos. E durante esse período, os dois se tornaram grandes amigos, até que no final da guerra, ela foi devolvida à sua casa. Mais tarde, por sorte, destino, muito dinheiro ou roteiro, os dois acabaram indo para a mesma faculdade de medicina e se reencontraram. E certo dia, o Dr. Glenn e a Seraphine saíram para fazer compras nos canais de Merrow, construídos pela dragonesa Lady Skadi Dragelfest. A cidade é praticamente uma cópia de Veneza, construída sobre um grande corpo de água, e o transporte por lá é feito por barcos. Então os dois entram num barquinho e viajam pela City. Seraphine, que claramente, descaradamente está apaixonada pelo Glenn, fica muito feliz por estarem juntos fazendo compras, mas para o nosso prota lobo alfa solitário, isso é apenas uma curta viagem para comprar suprimentos. Nisso, os dois vão para uma loja, e bem na entrada, uma sereia começa a chamá-los de pombinhos apaixonados, e os convida para se aproximarem. A Seraphine já logo fica toda animadinha com a ideia de serem chamados de amantes, e força o nosso prota a ir até a sereia. E falando nela, a mina sereia chamada Lulala revela ser uma cantora que se apresenta para casais e outras pessoas que pagam por suas músicas, mas ela enfatiza que prefere muito mais cantar para casais. Papinho de vendedor, isso sim, mas o nosso prota doutor, que não deixa passar nada, logo percebe algo estranho, pois a sereia tá com uma voz de taquara rachada. Nisso, o Glenn pede uma música, mas paga 2 moedas em vez de 3, oferecendo um exame médico gratuito como pagamento da terceira moeda. E como previu, a mina sereia não consegue nem terminar a canção e começa a tossir no meio da apresentação, e em seguida eles descobrem que ela tem algum tipo de doença. Então o Glenn a examina e nota bolhas dentro de sua boca. Em seguida, ele verifica as guerras da sereia com os seus dedos de médico, sem luva e sem equipamento, e de uma maneira um tanto subliminar, diga-se de passagem. De qualquer maneira, o Glenn descobre que Lulala estava passando tempo demais fora da água, o que causou uma inflamação nas suas guerras, prejudicando a sua performance fora da água. Nisso, a mina Lulala explica que desde o desaparecimento do seu pai, ela foi obrigada a trabalhar 12 horas por dia, e por isso ela não podia passar mais tempo na água. E no meio da conversa, um garoto cai no rio, e Lulala imediatamente pula para salvá-lo, e quando volta com a criança, ela tá só o pó da rabiola. E enquanto os médicos tentam tirar o moleque do Vasco, Lulala desliza de volta para a água e começa a se afogar. Isso mesmo, meu mano, a mina é praticamente um peixe e começa a se afogar na água. E ao perceber isso, Glenn pula na água para salvar Lulala, e logo já mete uma respiração boca-peixe para forçar o ar no seu corpo e fazerem as suas guerras voltarem a funcionar. E os dois então são resgatados por Seraphine, que usa sua longa cauda para puxá-los para fora da água. Alguns dias depois, Lulala já está completamente bem. Ela conseguiu um emprego no salão do conselho da cidade nos canais de Merrow, onde canta diariamente e agora ganha dinheiro suficiente para sustentar a sua família. E depois dos testes que nosso prota fez nas guerras dela, Lulala já tá doidinha pelo nosso prota. Certamente a magia nos dedos desse cara. E enquanto isso, em algum lugar nos canais de Merrow, uma mulher é vista perseguindo alguns bandidos. Ela os persegue pelas ruas até ser emboscada de surpresa. No dia seguinte, depois que Glenn e Seraphine terminaram de tratar uma garota slime, deusa demais para ser uma slime, diga-se de passagem, eles são abordados por Lady Skadi e seu guarda-costas, Kunai Zenou. Skadi é uma garota meio dragão e meio humana, enquanto a sua serva, segundo ela, é um golem humano feito de centenas de partes de outros humanos misturadas, basicamente um Frank. Mas como a Skadinha é tímida, ela falava com uma voz muito baixa, então Kunai passava o verbo por ela. Basicamente, a luta que aconteceu na noite anterior foi entre Kunai e alguns bandidos, e durante o combate ela perdeu um braço, e Skadi queria que os médicos encontrassem o braço de Kunai e o reimplantassem nela. Porém, assim que Skadi sai, Kunai recusa a ajuda do Glenn. Ela já teve muitos médicos na sua vida, o que lhe trouxe más lembranças, e por isso ela odeia médicos no geral. Ignorando o fato de que Seraphine também era médica, Kunai diz a Glenn para se manter afastada.
amputado e afirma que procurará o seu braço sozinha. Tá bom, né? Até mais porque ficar andando pela cidade procurando um braço amputado é muito maneiro. Que rolê da hora, valeu! E mais uma vez, enquanto Kunai anda pelas ruas, ela percebe que os mesmos bandidos que a emboscaram ainda estão por lá e decide segui-los. Porém, novamente isso deu errado. Olha só, Kunai é novamente emboscada e dessa vez ela perde uma perna. É a pior guarda-costas que eu já vi. Assim, o nosso prota Glenn, sendo o médico dedicado que é, sai à procura do braço de Kunai e encontra Tissalia, que acha a perna perdida de Kunai. Nisso, o Glenn começa a examinar a perna e percebe que as costuras feitas nela foram feitas por amadores. Então, ele considera a possibilidade de que as pessoas que criaram Kunai talvez nem fossem médicos de verdade. E seguindo para outra cidade, o nosso prota encontra Lulala, que logo já lança o braço na mão dele e sugere que ele use as partes encontradas para localizar os seus donos. E em outro lugar longe dali, a mina Frank se arrasta até uma parede próxima, frustrada por ter perdido tanto a perna quanto o braço. No entanto, esse nunca foi o verdadeiro problema. O maior incômodo para ela era o fato de ainda ouvir as vozes das pessoas cujas partes do corpo foram usadas para criá-la. Nisso, o nosso Glenn a encontra e percebe que ela está com dificuldades, e apesar das reclamações de Kunai, ele insiste em querer reimplantar as suas partes. O médico então coloca os seus óculos e não apenas costura os membros de volta, mas também conecta adequadamente todos os vasos sanguíneos, explicando que isso provavelmente estava causando as vozes na cabeça dela, já que ela não sentia as partes do corpo como suas. E como todas as outras pacientes antes dela, Kunai também parece curtir os dedos mágicos do médico durante o tratamento. Depois que o Glenn termina o seu crochê, a mina Kunai agradece, mesmo com seu ódio por médicos, acreditando que o Glenn é diferente dos outros. Uma das amigas de bebedeira de Serafine encontra um ovo de Árpia e o deixa com ela. Serafine então aproveita para fazer uma prank com o nosso prota, dizendo ao médico que estava grávida. Porém aqui, pegadinha com o nosso prota não se cria, e ele logo percebe que é mentira. Nisso ela revela que na verdade estava escondendo um ovo de Árpia abandonado, dado por uma de suas amigas que havia encontrado o ovo na rua. Glenn então examina o ovo e descobre que ele era na verdade um óvulo não fertilizado. E nesse momento vários bandidos atacam a clínica diretamente pela porta principal. Mas como todos esses merdas eram apenas humanos normais, não foi muito difícil para Serafine meter a rabada nos invasores. Porém, assim que mais bandidos começam a chegar, os dois médicos saem vazados dali e correm rapidamente para encontrar Kunai. Nisso, ela explica que os bandidos eram na verdade traficantes de escravos, que capturavam árpias e as forçavam a botar ovos para venderem eles para os maiores e mais desprezíveis compradores do mercado negro. Os médicos então pedem proteção ao conselho da cidade, mas todos estavam ocupados com a missão de derrubar os traficantes de escravos no momento. Então eles não têm escolha a não ser se juntar a Kunai na missão. Skadi e Lulala também se unem a eles nos canais de Mirror. Lulala, que havia conseguido um emprego no conselho da cidade, estava trabalhando disfarçada, e essa era a sua primeira missão. E enquanto seguem na busca, de repente eles são atacados por arqueiros, mas felizmente Tissalia estava por perto e os enfrenta. E enquanto Kunai e Tissalia lidam com os bandidos do lado de fora, os médicos entram junto com Skadi e encontram as árpias capturadas. Todas pareciam estar suaves, fora o trauma, é claro, exceto uma árpia que estava com o ovo retido devido ao estresse da vida. Skadi e Serafine decidem que Glenn deve tratar a árpia para salvá-la, enquanto elas enfrentam qualquer bandido que se aproxime. Nisso, o nosso prota imediatamente começa a trabalhar para ajudar a árpia, nada desconfortável, a botar um ovo sem causar complicações. Enquanto Serafine luta contra os bandidos que se aproximam, ela se lembra de quando eram crianças e de como a sua família a escolheu como refém para que pudesse assassinar toda a família do Glenn caso o acordo com os humanos desse errado. E assim que o ovo é entregue em segurança à sua mãe, Serafine é atingido por uma faca mergulhada em veneno e desmaia no meio da batalha. No entanto, Serafine logo desperta, já que o veneno usado pelos traficantes não era forte o suficiente para uma verdadeira monstra. Então o Glenn explica que os traficantes foram presos e que a árpia botou o ovo em segurança. E depois de ouvir que tudo acabou bem, a Serafine decide admitir a verdade para o Glenn. Mas em troca, o Glenn revela que já sabia do plano da Serafine, pois sua família também havia feito uma pesquisa muito intensa sobre ela quando chegou à casa deles. E apesar de saber que ela estava lá para matá-los, o Glenn decidiu ser amigo dela.
achei deveras fofo. E isso deixa Seraphine tão feliz que ela simplesmente rasga suas roupas e vai pra cima da cobrona do nosso prota. Mas antes que ela pudesse ir adiante no fanservice, ela desmaia novamente. Mais uma vez, a doutora Cthulhu pede a seus 2 aprendizes que visitem a aldeia das Harpias para fornecer assistência médica aos moradores. Tissalia, que aparentemente decidiu que casará com o Glenn, oferece a sua ajuda para transportá-los até o vilarejo. E enquanto ela puxa a carruagem pelas montanhas, ocorre um deslizamento de pedras. Kai e Lorna se lançam para salvar a sua senhora, mas Kai acaba se machucando. O Glenn então sai rapidamente para prestar socorro, mas Kai não consegue andar. Felizmente, algumas harpias machos chegam e levam Kai até o vilarejo pelo ar, enquanto o restante do grupo também chega ao local. Na aldeia, o super fodástico médico Glenn examina a lesão de Kai com cuidado e descobre que é apenas uma torção leve, que desaparecerá com alguns dias de descanso. E após tratar a centaura, o Glenn ainda não consegue descansar, pois do nada praticamente todas as pessoas do vilarejo têm algum problema e aparecem na clínica temporária que ele estabeleceu. E depois de terminar os atendimentos do dia, o Glenn sai para tomar um ar fresco e se encontra com Lorna, que parece um pouco deslocada. Ela conta que estava com Tissalia, mas a sua senhora não está por perto, e devido à lesão de Kai, Lorna conta que ficou extremamente distraída e quase arruinou as negociações de Tissalia para empregar as harpias como mensageiras aéreas. E preocupada com a sua assistente, Tissalia procura o Glenn e pede que ele examine Lorna. Claramente ele deve ser psicólogo também, não é mesmo? Nisso, o Glenn não sabe por onde começar, já que Lorna não apresenta nenhum problema físico, mas parece sofrer de algum probleminha na cabeça. Ele então discute o caso com Seraphine, que sugere que talvez Lorna tenha um complexo de submissão e precise ser controlada para se sentir segura e confortável. Cê é louco, não compensa. Tentando ajudar a mina centaura, o Glenn recorre a uma técnica milenar e pouco convencional dos seus livros, amarrando-a da cabeça aos pés e colocando uma venda nos seus olhos. E surpreendentemente, Lorna se sente melhor imediatamente, pois consegue focar melhor no seu trabalho. Embora em particular, o Glenn ache que ela talvez apenas goste de ser amarrada. E como forma de agradecimento, Kai e Lorna tentam seduzir o Glenn juntas para conhecer um pouco mais da sabedoria do nosso prota a fundo. Nisso, as duas dizem a Glenn que a sua senhora deseja se casar com ele, e se isso acontecer, elas também serão propriedades dele. E mesmo passando muito do limite do bom senso, o nosso prota se mantém firme na sua castidade e se recusa prontamente. No entanto, Kai e Lorna não vão desistir tão fácil e ainda mantém a esperança de que Glenn se torne seu mestre algum dia. Depois de um tempo, Lily se recupera completamente e Saf sugere que eles partam. Antes disso, a Lily deixa que o Glenn a examine. Ele dá uma olhada nela e diz que tá tudo suave, mas também revela que ela tá mudando de penas. A Lily, irritada, acusa o Glenn de ser um médico falso e sai pisando forte. A princesa Tissalia vai atrás dela, já que a Lily queria falar com ela desde o início. Quando finalmente se enfrentam, a Tissalia pergunta qual é o verdadeiro problema dessa guria, e ela responde que quer ser uma lutadora de arena. A Tissalia rebate, dizendo que lutar exige etiqueta, algo que essa mina, com toda a grosseria dela, nunca teria. Lily então fica ofendida e desafia Tissalia para um duelo e propõe que, se ganhar, ela vira uma lutadora. Tissalia então aceita esse desafio. Fala, meu mano, desculpa interromper seu vídeo, só passando aqui pra falar de coisa boa. Você já pensou em ter um canal no YouTube, mas acha que é difícil ou não sabe nem por onde começar? Eu tenho algo aqui que pode te mostrar o caminho e fazer você mudar de vida, isso mesmo. Clica aqui no link da descrição e descubra como transformar essa sua ideia em realidade. A sua hora chegou, meu mano, vem comigo. No final, é óbvio que ela venceu, mas ela aparece no consultório de Glenn com um arranhão no pescoço causado pelas patas de Lily. Glenn pergunta se ela tá bem, mas Tissalia explica o que aconteceu e reforça que ser lutadora não ajudaria Lily. Ela acredita que Lily só quer fugir dos próprios problemas e que mesmo como lutadora ela continuaria fazendo isso. E então o nosso prota de repente tem uma ideia e pede ajuda de Saf e de Tissalia para coletar algumas penas de Lily. Ao examiná-las, ele percebe uma coloração diferente e conclui que Lily tá passando por um tipo especial de troca de penas. Quando vão atrás dela, um vigia da vila informa que Lily está desaparecida. Eles procuram e acabam
acabam a encontrando sentada num galho no meio da floresta. O Glenn explica que em breve ela vai recuperar a habilidade de voar, mas Lily não acredita nas palavras dele. Porém, o nosso prota continua, dizendo que ela tá passando por uma mudança típica de adolescentes antes de ganhar as suas asas adultas. Ele também revela que as penas com cores diferentes indicam que ela é uma descendente de uma fênix. E no final disso, o nosso prota tava certo. As penas de Lily crescem completamente e ela agradece ele, pedindo desculpas por ter sido uma imbecil e ter insultado ele. Enquanto gagueja, a Saf dá uma risadinha, sugerindo que Lily tem uma quedinha pelo nosso prota. E envergonhada ela foge, mas logo ela aparece mostrando as suas novas asas para as outras harpias adolescentes, orgulhosa de estar prestes a virar uma adulta. Mais tarde, Lily voa pela janela do Glenn, reclamando de uma substância grudenta que encontrou na floresta e que não sai de suas asas. Glenn então a examina e descobre que é um fio de aranha de uma aracnídea, metade humana e metade aranha. Ele então orienta Lily a lavar com água quente ou tomar um banho em uma nascente. E pouco depois, outras harpias entram correndo com as mesmas queixas, e Saf usa sua cauda para impedir que elas fiquem em cima de Glenn. Ele então decide investigar o problema na floresta, e Saf avisa para ele tomar cuidado com armadilhas, já que as aracnídeas são especialistas nisso. Ainda assim, o nosso prota acaba caindo em uma. A responsável aparece, e para a surpresa de todos, é Irania, a melhor amiga de Saf. Irania solta o Glenn e fica animada por conhecer um homem de quem tanto a Saf fala. Saf apresenta Irania como a tecelã mais famosa de Lindrow, e quando perguntam o que ela tá fazendo na porra da Vila das Árvores, Irania diz que ouviu boatos sobre o lendário pássaro Fênix que não era visto há décadas e está na floresta. E Irania então confessa que planeja capturar o Fênix para usar algumas de suas penas para a sua próxima criação. O Glenn explica que o Fênix é na verdade Lily, uma meio-árpia que mora na vila. Eles pedem para Irania não machucá-la, e depois a apresentam para Lily. Irania, fascinada, fica seguindo a Lily pela vila, tentando observar as suas penas mais de perto. Enquanto corre atrás dela, Irania acaba trombando com Tissalia e grudando um pouco de teia nela. E putaça com isso, a Tissalia corre para o consultório de Glenn para reclamar. O Glenn então explica que a substância estranha em Tissalia é teia de uma aracnídea, e Saf, vendo toda a atenção que o Glenn tá dando para a Tissalia, fica com ciúmes e sai emburrada. O Glenn fica meio perdido e não entende o motivo disso, mas Tissalia explica: a Saf está se esforçando ao máximo para impressioná-lo, e mesmo sendo uma lâmina, ela é uma criatura que odeia frio, e o vilarejo das harpias é congelante. Tissalia então sugere que ele dê mais atenção para Saf antes de sair de cena. Mais tarde, o Glenn oferece um vinho para Saf, agradecendo pelo empenho dela. No meio disso, um barulho enorme toma conta do vilarejo, e o ancião da vila manda os batedores investigarem. No dia seguinte, o Glenn tenta fazer Saf relaxar, oferecendo uma bebida e sugerindo que ela tome um banho quente nas águas termais da vila. E assim que ela sai, Irania aparece reclamando que tá mal. Nisso, o nosso prota faz um exame, mas ele não encontra nada de errado. Ele sugere que ela fique ativa e tome um banho quente. Irania, no entanto, prefere dar um passeio na floresta e convida o nosso Glenn para ir junto. Meio desconfiado disso, ele aceita, e depois de um tempo, ele percebe que Irania parece estar bem melhor e decide voltar. Mas quando ele tenta sair, ele acaba caindo numa armadilha de Irania. Ela se diverte, revelando que a sua intenção é fortalecer a amizade com Saf. Antes que Irania possa colocar o seu plano em prática, a Tissalia chega como um furacão e salva o nosso prota. Tissalia declara seu amor por ele e acusa Irania de ser desleal, mas Saf aparece, corta a conversa e arrasta o nosso prota pra longe. Irritada, ela diz que tá cansada de todo mundo declarando amor pro médico, mas nem percebe que a sua própria cauda está apertando o Glenn tão forte que ele mal consegue respirar. Irania e Tissalia acabam salvando o nosso prota, e Saf corre para o consultório com o Glenn quase desmaiado. Quando o nosso prota acorda, Irania pede desculpas, e ele garante que entende, já que ela não queria realmente machucá-lo. Enquanto isso, Saf bebe um pouco mais do que devia, e Glenn tenta animá-la. Ele pede desculpas por não ter dado tanta atenção para ela. De repente, a Saf confessa que o ama, explicando que mesmo tentando esconder os seus sentimentos, está difícil ver tantas rivais ao seu redor. Ela admite que, embora Irania não a assuste, Tissalia a intimida, já que parece ter sentimentos genuínos pelo Glenn. E o nosso prota tenta tranquilizá-la, dizendo que embora não possa prever o futuro, ela é a única com quem ele gosta de dividir uma taça de vinho. A Saf fica meio emocionada, mas o chão começa a tremer e ela assume que é por causa das palavras piegas do Glenn. Só que esse tremor acontece de novo, e então os dois saem para investigar. O ancião do vilarejo explica que os batedores descobriram que uma deusa anciã, uma gigante considerada uma divindade das harpias, está descendo da montanha em direção à vila. Tissalia organiza os aldeões para fugirem, enquanto o Glenn ajuda os que não conseguem voar. Porém, o Glenn percebe que Tissalia não está com um grupo e imagina que ela foi enfrentar o gigante sozinha. Enquanto isso, a Tissalia se prepara para encarar a
deusa, dando a si mesma um discurso motivacional. A Safie chega bem na hora e provoca Tissalia por querer lutar contra uma deusa mesmo estando com medo. O Glenn também aparece e sugere outro plano, conversar com a gigante. Apesar de hesitarem, a Safie e a Tissalia concordam em ajudá-lo. Eles encontram a gigante que, para surpresa de todos, só queria que Glenn tratasse de seu resfriado. Depois de um exame rápido, o nosso prota bem desajeitado acaba caindo, sabe aonde? Isso mesmo, naquele lugar. Mas ela o pega delicadamente e o coloca no chão. E então ele receita um remédio para a deusa gigante. E o ancião da vila sugere que façam de tudo para que ela não pegue outro resfriado, evitando que precise descer a montanha e assustar os moradores de novo. O nosso prota então pede para Irania fazer algumas roupas para a deusa, mas ela reclama que tá sem material. Nisso o pessoal da vila doa suas roupas, e Irania cria uma roupa bem reforçada para a gigante. Mais tarde, Lily visita Glenn e entrega um convite para a cerimônia de comemoração do canal de água. Depois que ela vai embora, Tissalia conta que Lily agora trabalha como mensageira no sistema de transporte de Setia. Nisso, Glenn sai para um encontro com Tissalia e a agradece por estar disposta a se sacrificar pelo vilarejo. No entanto, Safie aparece do nada, interrompendo o momento. Ela admite que a atitude de Tissalia foi nobre e que a admira, mas deixa claro que isso só prova o quanto Tissalia é uma rival perigosa na disputa pelo coração do nosso prota. No dia seguinte, eles chegam à cerimônia e encontram Lady Skadi, que comenta como Irania tem se dedicado aos Serianos. Ela também diz estar feliz por todos estarem vivendo melhor. Quando sai para fazer um discurso, a Kunai a acompanha, mas Lady Skadi desmaia no palco. O Glenn corre para atendê-la, deixando a cidade em alvoroço. E com a confusão resolvida, Safie reclama que Truly deveria ter avisado sobre a saúde frágil de Skadi, mesmo com Glenn já tendo cuidado dela na hora. Eles então vão ao consultório de Truly, que flerta descaradamente com o Glenn, envolvendo-o em seus tentáculos só para fazer ciúme para Safie. Truly brinca que Glenn já está velho desde a última vez que se viram, e Safie, cheia de ironia, comenta que Truly sempre teve uma queda por homens mais jovens. A Truly explica que Lady Skadi acredita ter uma doença incurável, mas que os sintomas são leves e ela só precisa de descanso e de boa alimentação. No entanto, ela alerta que, se ignorada, a doença pode voltar com força total. Kunai aparece na clínica do Glenn pedindo para que ele examine Skadi em segredo, já que ela tá dizendo que é a sua hora de partir. Então no dia seguinte, o Glenn vai ao palácio sem Safie, já que Kunai a impede de entrar. E Skadi fica surpresa ao ver o Glenn, mas permite que ele a examine quando percebe que foi a Kunai que o chamou. E durante esse exame, o Glenn descobre um tumor no coração dela, e ele é tão cuidadoso que Skadi acaba soltando até um Oh, please, no! My wings are... E Kunai entra na sala bem na hora, interpretando tudo errado. Glenn e Safie então visitam o consultório de Truly e dizem que Skadi pode ser curada, tentando convencer Truly a realizar a cirurgia. Inicialmente ela recusa, acreditando que Skadi não aceitaria, mas acaba cedendo com a condição de que Glenn a convença. Além disso, ela pede ajuda de alguém habilidoso em costura com várias mãos, e Glenn sugere Irania. Irania reluta no começo, preocupada com as consequências de ela não ser médica e de dar algo errado, porém ela acaba aceitando, né? O que pode dar errado. No caminho de volta, o Glenn se desculpa com Safie, já que Irania provavelmente vai causar problemas no consultório. E no dia seguinte, Kunai pergunta a Skadi se houve alguma melhora, mas ela diz que tá tudo igual. Kunai vai até a clínica e permite que Irania pratique a cirurgia nela, já que não sente dor. Depois disso, o Glenn vai à oficina do ferreiro e encontra Meme, uma ciclope tímida que vive se metendo em problemas por sempre andar cabisbaixa. Ele pede para conhecer o líder. Sou eu, papai, esqueça. Que concorda em criar equipamentos cirúrgicos especiais, incluindo uma agulha fina e forte o suficiente para perfurar as escamas de dragão. O líder delega a tarefa da agulha para Meme, na esperança de aumentar a sua confiança. Nisso, ele a incentiva a acreditar em si mesma, e o Glenn e Truly retornam depois para verificar o progresso e encontram os equipamentos prontos, mas a agulha ainda não foi feita. O Glenn compreende a decisão do líder e compartilha sua experiência de realizar a sua primeira cirurgia sozinho, o que fortaleceu a sua confiança como médico. Por fim, Truly provoca o Glenn, perguntando se ele gostaria de morder a sua cauda, mas ele recusa e ainda dá um tapinha nela. Enquanto isso, Meme está na oficina tentando criar a agulha, mas do nada ela tem uma ideia brilhante e começa a encarar a máquina de prensar. Ela fica tanto tempo ali parada que acaba desmanhando por enjoo de movimento. O nosso prota corre para examiná-la e percebe que o calor do lugar só piorou a situação, e sem nem pensar duas vezes, ele rasga a camisa dela para ajudar na respiração. Ele ainda pede ajuda dos outros ciclopes para carregá-la. Mais tarde, Meme acorda na clínica de Glenn e confessa que estava nervosa com a criação das agulhas, porque Lady Skadi foi a sua inspiração desde criança. Ela conta que depois que o ciclope
Ciclopes pararam de fabricar armas de guerra, Skadi os incentivou a usar as suas habilidades para criar instrumentos médicos. Meme admite que quer muito ajudar Lady Skadi, mas de repente percebe que a sua camisa está rasgada e fica morrendo de vergonha. Nisso, Irania aproveita para dar aquela alfinetada no nosso prota, dizendo que ele deveria ser mais cuidadoso com as roupas femininas, já que roupas são tudo para uma mulher. Depois, Irania costura uma nova camisa para Meme, e o nosso prota descobre que o desmaio por enjoo de movimento é algo comum entre os Ciclopes, por causa do olho único. Glenn, Saf e Irania acompanham Meme de volta à oficina, onde ela revela que descobriu como produzir agulhas de sutura em massa, além de aumentar a resistência delas. Meme consegue criar uma agulha minúscula, mas super forte, e o nosso prota agradece pelo esforço, dizendo que ela deveria levantar mais a cabeça no futuro para evitar esses acidentes. Meme, no entanto, pergunta se as sobrancelhas dela são estranhas, e o nosso prota simplesmente responde que elas são únicas, não há nada igual, mas a mina acha que ele tá jogando charme nela, e sai correndo envergonhada. Irania comenta que o nosso prota não é nada bom em ajudar os outros com a timidez, e o Glenn responde que talvez ele exagerou nos elogios. Saf e Irania olham para Meme indo embora com um pouco de inveja. Mais tarde, Lady Skadi participa de uma reunião do conselho, com o Kunai falando por ela e acalmando os ânimos ao garantir que Skadi está bem. Na clínica, Irania reclama com Glenn sobre os registros médicos estarem todos bagunçados e se pergunta quem poderia ser o culpado. O nosso prota responde que não tem tempo para isso porque precisa sair para trabalhar, e que Irania não precisa esperar ele para jantar, já que ele vai voltar tarde. Depois que ele sai, Irania sugere que Saf tome uma atitude para conquistar o nosso prota, mas Saf responde que tem paciência porque ele sempre volta para ela. Irania brinca que Glenn é sortudo por ser tão amado, e Saf sugere que saiam para uma noite das garotas. Durante a conversa, Irania compartilha que acredita no conselho do fio vermelho do destino, no amor verdadeiro. Mais tarde, naquela noite, Saf pega Irania tentando roubar a folha de dragão que deu para Glenn. Irania devolve a folha, mas tenta fugir pela janela e acaba sendo pega por Tissalia. Nisso, as duas a arrastam de volta para a clínica. Irania pergunta como Saf sabia que ela estava tramando algo, e Saf responde que Irania vinha agindo estranhamente nas últimas semanas. Saf ainda diz que sabia que a tentativa de seduzir o nosso prota era só um teste para medir o quanto elas eram amigas. Irania fica surpresa por ambas a tratarem bem, mesmo sabendo de seus erros. Ela revela que não entende o Glenn, já que ele continua sendo gentil e respeitoso mesmo sabendo que ela bagunçou os registros médicos e causou vários problemas. Saf troca um olhar significativo com Tissalia e dá a Irania um teste do amor. Irania percebe que está apaixonada por Glenn, mas fica chocada, já que nunca tinha experimentado esse tipo de sentimento antes. Mais uma pra conta do nosso prota. No dia seguinte, o Glenn visita Lady Skadi e a carrega para que ela possa ter uma visão da cidade. Skadi fala sobre como os dragões deveriam viver no céu, mas desceram para interferir na guerra. Ela também compartilha que levou 10 anos para construir a cidade e sente muito orgulho de tudo que conquistou. Lady Skadi confessa que ficou gananciosa porque queria ver as pessoas e monstros vivendo juntos em paz e harmonia. Glenn diz que ela ainda pode fazer muito mais e se oferece para ajudá-la e acompanhar o crescimento da cidade. Finalmente, ela aceita fazer a cirurgia, e Glenn junta Irania, Saf e o Dr. Foley para operar. E apesar de muitas complicações, a cirurgia é um sucesso, e Lady Skadi faz um discurso público sem precisar da ajuda de Kunai. Ela explica que a sua saúde debilitada era o motivo de não conseguir falar em público antes. E depois, é claro, a Saf fica doente, e Glenn descobre uma afta na língua dela. Ele aplica mel para aliviar, enquanto avisa que precisa sair para umas visitas domiciliares, mas promete voltar logo. Durante a caminhada, ele encontra com Lady Skadi e Kunai. Skadi, toda fofa, chama o nosso prota de irmãozão e pede para que ele passe um tempo com ela, mas ele explica que está ocupado e promete que vão se encontrar mais tarde. Lady Skadi não consegue ir embora porque a sua carruagem quebra, mas por sorte Meme aparece e se oferece para consertá-la. Mas antes de partir, Lady Skadi dá 2 barris de vinho para Meme e Glenn. Meme fica toda sem graça ao segurar os barris, ainda mais porque os aldeões começam a olhar estranho para ela. Enquanto isso, Irania ajuda Saf a se vestir e depois sugere que ela prepare algo especial para o nosso prota. Saf fica surpresa com a mudança de comportamento de Irania, que agora parece uma namorada dedicada. E lá na Vila das Harpias, a deusa feminina ajuda a levantar umas pedras gigantes, e as Harpias retribuem com comida e vinho. No entanto, ela também traz presentes de comida para a vila. O ancião do conselho reclama que tem comida demais para os aldeões, e manda os batedores levarem parte dos alimentos para os seus amigos de Leader Row. Glenn retorna para a oficina de Meme e pede desculpas pela demora. Ele avisa que a princesa Tissalia e a sua comitiva se ofereceram para ajudar a transportar barris de
vinho. No caminho, eles chegam ao consultório e Saf fica surpresa ao ver o nosso prota chegando com um monte de comida e vinho. Irania, vendo tudo isso, comenta sobre os desafios de gostar de um homem tão popular. Nisso, ela até confessa que agora entende a luta de Saf e pergunta como ela consegue lidar com tudo isso. Meme chega com mais vinho e sugere dividir tudo com todos. Glenn, rindo, diz que a comida é muita coisa e pede ajuda para preparar tudo para a Vila das Árpias e para a cidade inteira. Irania e Saf arregaçam as mangas e preparam tudo. Depois se reúnem para celebrar, com Tissalia e Saf rindo, enquanto Irania reclama que Glenn é popular demais. Por fim, Tissalia e Saf veem o Glenn andando com Lady Skadi. Tissalia brinca que parece que tem mais uma rival de peso. Skadi tenta puxar o Glenn para sair com ela, mas Saf aparece e o arrasta de volta, dizendo que não tá nem aí se essa Skadi é lendária. Irania e Tissalia logo entram na disputa também, e Skadi decide que resolverá tudo pegando o Glenn por um instante. Porém, Saf, Tissalia e Irania acabam caindo em cima uma das outras enquanto os aldeões caem na gargalhada. No meio de tudo isso, o nosso prota é admirado por todos da cidade. E as suas aventuras com pacientes e admiradores só está começando. Então, se você curtiu esse resumo, deixa um comentário, aquele like maroto e compartilha com seus amigos. E é claro, ativa o sininho para não perder o próximo recap. Até a próxima, meus amigos. Cuidem-se e fiquem bem. Falou!